Olá, meus queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Eduardo, da Educação Física. Na aula de hoje, vamos dar início a um novo tema, certo? Vamos começar o tema do esporte, focando no boxe. Para você que não sabe, o esporte é dividido em duas modalidades: os esportes individuais e os esportes coletivos. Os esportes individuais que temos pode ser o boxe, é um esporte individual que é o esporte que a gente vai falar hoje. O tênis, a corrida, o atletismo é um esporte individual, certo? E os esportes coletivos que temos aí é o futebol, o voleibol, o futsal, o handebol, vários tipos de esportes temos. Mas na nossa aula de hoje vamos focar apenas no boxe, certo? Depois de eu falar para vocês o que é o boxe, como surgiu, alguns golpes do boxe, eu vou explicar para vocês como fazer a atividade, certo? Adiantando, já peço que vocês assistam esse vídeo até o final, que todas as informações que eu vou passar aqui é as informações que vocês vão precisar para fazer a atividade, ok? E depois vou explicar a atividade e junto com esse vídeo vou mandar um texto explicando também tudo o que eu vou falar aqui, certo? E lembrando que eu estou anotando o nome de quem está participando das aulas e fazendo as atividades e me enviando, ok? Futuramente vai contabilizar nota, ok? O que é o boxe? O boxe é tradicionalmente um tipo de luta que tem como principal características o combate homem a homem, utilizando apenas dos punhos. O que são os punhos? Os punhos, certo? As mãos fechadas. Por ser um meio de combate, o boxe apenas passou a integrar o calendário moderno dos Jogos Olímpicos em 1920, na Olimpíada de Antuérpia, da Bélgica. O Comitê Olímpico Internacional acreditava que o boxe era uma prática que incitava a violência, fato que contrariava o ideal de fraternidade, mote estreitamente vinculada ao espírito olímpico, certo? Deve-se ressaltar que o boxe é uma luta bastante tradicional no Ocidente. Há relatos de que ela era praticada entre jovens na Creta Antiga. Outro elemento a ser considerado são os indicativos de que o boxe integrou os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Porém, tratando de período mais recente, foi na Inglaterra do século XVIII a XIX que o boxe ficou bastante popular. Era um combate de rua lutado com as mãos desprotegidas, certo? Antigamente, quando o boxe surgiu, não se usavam luva, era com a mão sem a luva, ok? Marcado pela violência dos golpes. A versão moderna do boxe foi oficializada em 1867, porém foram colocadas efetivamente em práticas apenas em 1872, com as regras de Queensberry. O uso de luvas era obrigatório e o confronto era composto de rounds de 3 minutos cada. Atualmente, uma luta de boxe é constituída de 10 rounds. Em alguns casos excepcionais, a partida pode ter até 12 rounds. O que são rounds? Rounds é um intervalo de tempo que os lutadores têm para o combate. Caso um chegue ao nocautear o outro, a luta pode ser finalizada no primeiro round, mas também pode ficar até o 12º round e ser finalizada e decretado o vencedor por juízes, certo? Uma curiosidade é que, mesmo sob o domínio da Associação Mundial de Boxe, as regras não são as mesmas entre
as competições amadoras e profissionais. Variam, inclusive, entre as diferentes comissões organizadoras profissionais. Um fato muito comum é o de antes de uma grande luta, as regras gerais e particulares são expostas em uma reunião entre as duas partes que entrarão em confronto. As organizadoras de luta também decidem sobre o tamanho do ringue, mas sua estrutura deve ser sempre a mesma em todas as lutas. Trata-se de uma plataforma quadrada com uma superfície de lona acolchoada em todo caso. A área máxima de um ringue deve ser de 6,10 metros quadrados, certo? Os principais golpes do boxe são descritos a seguir, como quais são os principais golpes? O direto, golpe muito veloz, dado frontalmente pelo punho que se localiza atrás da guarda. Aqui eu estou, esse punho é o punho da guarda e esse punho é o punho da mão de força. Eu dou aqui, esse é um direto, certo? Golpe cruzado, visa sempre a lateral da cabeça, também é forte e veloz como o direto. Golpe cruzado vem aqui, por trás, pelo lado da cabeça. E o jab, golpe comumente utilizado para manter a distância entre os lutadores, é caracterizado por ser um golpe frontal. O jab temos a mão da defesa e a mão de ataque. O jab é mais dado pela mão de defesa, só para manter o lutador longe, certo? O gancho, movimento curvo de punho que atinge lateralmente o adversário. E o uppercut é o quinto golpe, objetivar atingir o queixo do adversário e por isso tem a direção de subida. O golpe é dado de baixo para cima, aqui, certo? De baixo para cima. A luta pode ser ganha pela quantidade de rounds vencido por nocaute. O nocaute ocorre quando um lutador que recebeu o golpe fica visivelmente sem condições de continuar a luta. A decisão é sempre tomada pelo juiz do confronto. Algumas ações são impedidas por normas gerais. São elas: golpear o adversário abaixo da cintura, chutar, atacar o adversário quando ele estiver caído, morder a orelha, atacar com parte interna da mão, antebraço ou cotovelos, agarrar-se nas cordas de limite e agarrar o adversário em excesso, certo? Essa aí é um pouco da história do boxe, o que é o boxe, como surgiu o boxe, quais foram as primeiras competições, os golpes principais do boxe, certo? E o que é o nocaute e algumas regras do boxe. Espero que vocês tenham entendido sobre o que é o boxe. Agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer aí no seu caderno e mandar para mim no privado do WhatsApp, ok? A atividade está bem simples e fácil, com 5 questões apenas. A primeira questão pede: o boxe é tradicionalmente um tipo de luta que tem como principal característica o quê? Falei no começo do vídeo. Se vocês assistirem esse vídeo pausadamente, vocês vão saber responder essa questão bem fácil. Segunda questão: o boxe apenas passou a integrar o calendário moderno dos Jogos Olímpicos em que ano e onde? Vocês vão botar a data, o ano que eu falei, e onde, o local, a cidade onde ocorreu esse evento, certo? Terceira questão: a versão moderna do boxe foi oficializada em que ano? Apenas o ano, não vai botar mais nada, apenas o ano, 1900 e alguma coisa, que tem lá no texto e eu falei aqui no vídeo, certo? Quarta questão: quais são os principais golpes do boxe? Não precisa botar a explicação de cada golpe, só precisa botar o nome dos golpes, como o direto, o gancho, o jab, certo? Já disse 3 aqui. Vocês vão pesquisar mais 2, que são 5 no total, e botar aqui só o nome, não precisa da explicação de cada golpe, certo? Quinta e última questão: quando o nocaute ocorre? Vocês vão dizer quando o nocaute ocorre. Se ocorre quando o lutador golpeia o outro e ele não fica com condições de continuar a luta, ou quando o juiz encerra a luta, certo? Aí vocês vão dar uma explicação bem simples também, que eu falei aqui e no texto também tem.
Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, não hesitem de perguntar. Não tenha nenhuma dúvida, pergunte quantas vezes for necessário, certo? Estarei disponível para vocês. Fique com Deus e até a próxima aula.